Hoje nós vamos então conversar um pouquinho e vamos pensar um pouquinho sobre o que é conversão. Alguém se converteu. Segundo a Bíblia, o que isso significa? Muita gente pode se dizer convertida e não ser. Muita gente pode ter até dúvida se é ou não e já ser. O que a Bíblia nos ensina sobre conversão? O que é uma pessoa que nasceu de novo, se converteu? Um entendimento bíblico do que é conversão é essencial para a gente continuar tendo saúde espiritual. Como a gente disse domingo passado, imagine os irmãos se submetendo a um tratamento contra o câncer, mas um tratamento errado. Vai te atrapalhar, você vai perder tempo achando que está sendo curado e vai só cada vez mais caminhando para a morte. Então, um falso evangelho é um falso tratamento para uma doença mortal que a gente tem, que é o pecado. E a conversão é uma falsa sensação de cura. Do mesmo jeito que o evangelho, se mal entendido, vai se passar pelo tratamento certo do câncer, a conversão, se mal entendida, vai se passar pela cura do câncer, não sendo a cura ainda. Então, o que a Bíblia nos ensina? Eu vou pegar aqui o exemplo do apóstolo Paulo, que se converteu na estrada para Damasco, para a gente analisar um pouquinho o que aconteceu com ele e a gente tirar algumas conclusões da palavra do Senhor. Então, Atos capítulo 9, vamos ler. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Versículo 8. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Versículo 20. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou ler só alguns trechos desse capítulo, mas todo o capítulo será analisado. Versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém. Senhor, tua palavra foi aberta e lida nessa noite. Fala ao nosso coração, Deus. Nós não queremos estar aqui nesta noite perdendo tempo com a opinião de alguém. Nós queremos estar aqui nesta noite ouvindo a própria voz do Senhor através da tua palavra. Nos ajude, fale conosco, nos ensine, nos molde, corrija entendimentos em nós nessa noite. Corrige em nós coisas que precisam ser corrigidas a respeito da compreensão da tua palavra. Nos ajude a terminarmos ao final desta mensagem, dando ao Senhor toda a honra e todo o crédito pela nossa salvação, porque é toda tua. Nos ajude, Senhor, a buscar mais e mais o Senhor, inspirados por essa palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos?
Antes de entrar no exemplo de Saulo, queria fazer algumas observações com os irmãos. A primeira observação é que, quando se fala em mudança hoje, de alguém, do jeito que ela é, do que ela crê, do que ela pensa, para outra coisa, para outro tipo de pessoa, é algo que as pessoas não gostam de pensar. É coerção, é indução, é presunção de quem quer fazer o outro mudar, e é perda de tempo. Os evangélicos, esses evangelistas, esses pregadores são assim, o pessoal pensa, eles querem ficar impondo a fé deles para a gente. Sabe, todo mundo tem a sua religião, todo mundo tem a sua fé, o seu jeito de pensar, cada um é de um jeito, nós somos o que somos e devemos nos orgulhar disto. Mas aí lá vem aqueles que pregam a tal da Bíblia para nos trazer uma sensação de desconforto, que a gente está no lugar errado, que eles é que estão certos, que a gente tem que mudar. Esse negócio de fazer o outro ficar mudando, de fazer o outro mudar, primeiro, não existe. A gente é o que é. Segundo, é muita presunção, é muita intromissão dos evangélicos, dos crentes, desses pregadores aí. É assim que se vê mudança hoje. Dúvida, ceticismo e até chateação. Porque se você tentar levar o outro a mudar, você é tido como um quadrado, como um fanático, que não respeita a religião e a fé dos outros. Não é verdade? Só que ao mesmo tempo, meus irmãos, o que é paradoxal? Quer dizer, uma coisa que parece que não daria para estar junta, mas está. É que ao mesmo tempo em que a gente resiste às mudanças, nós as desejamos de todo o nosso coração. Dentro do coração de cada ser humano sem Deus existe um desejo terrível de mudança. É até engraçado isso. Nós mesmos, os que já creem, temos constantemente alguns desejos de mudança, mas o que não crê, ainda mais. Ele muda de casa, ele muda de apartamento. Ao mesmo tempo que a gente não quer mudar e a gente não gosta de alguém que fica falando para a gente mudar, a gente não acredita nisso. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. A gente ao mesmo tempo não é conformista. Nós somos os inconformados por natureza. Eu tenho 1,67, não está bom, eu queria ter 1,87, né? Estou abrindo meu coração para os irmãos aqui. A Isabela até me compra uns sapatos com salto, mas não adianta, muito pouco para resolver o problema. Eu queria não ter miopia, tenho miopia. Eu queria não falar porta-carne, né? Mas falo às vezes também. A gente tem uma série de correções, de coisas que a gente queria fazer diferente, né? Por que os livros de romances, de autoajuda, os livros de instrução emocional, intelectual, estão vendendo a mil? Porque a gente, ao mesmo tempo que não quer que ninguém se meta, nós queremos mudar. Nós temos um sentimento de inconformismo terrível dentro de nós. Agora, meus irmãos, a Bíblia diz que nós podemos mudar. Pergunta aqui, tem uma resposta. Será que a gente pode mudar mesmo? Será que existe alguém que era de um jeito e mudou mesmo? Será que uma pessoa que é muito nervosa, ignorante, sangue quente, impaciente, pode mudar de alguma forma mesmo? A Bíblia diz que mudam. A Bíblia fala de uma grande mudança. Não uma grande mudança. A Bíblia fala da grande mudança. A grande mudança pode acontecer na tua vida e na minha. Se tem um cerne para a gente entender o que é conversão, é o seguinte: Deus pode mudar você. Amém? Deus pode mudar a realidade de alguém. De Gênesis a Apocalipse, nós podemos ler a história de pessoas que Deus mudou, que Deus transformou. Um homem
encarcerado, que se refugiava já nos cemitérios fora da cidade de Gadara, possuído de vários demônios, um homem que não tinha amigo, um homem que não tinha vizinho. Quando Jesus se encontra com ele, ele é transformado. Uma mulher samaritana que já havia tido 5 homens, o sexto que ela tinha não era seu marido, quando se encontra com Jesus, a sua vida é transformada. Um pescador nervoso, ignorante, como Pedro, quando se encontra com Jesus, a sua vida é transformada. Deus transforma a vida das pessoas. Isso é a mensagem do Evangelho sobre conversão. E eu quero trazer o exemplo de Paulo. Saulo, no começo, em Atos 9, ele é chamado de Saulo, um homem que mudou, um homem que era religioso, frio com o sofrimento dos outros, um homem que era violento, tinha sede de sangue. Quando Estevão, o primeiro homem a morrer ali, o mártir da igreja, Saulo guardava as vestes daqueles que matavam Estevão, um homem com a maldade em suas mãos. Em Atos 7:58 diz que Estevão morreu e as vestes daqueles que o apedrejavam estavam sendo deixadas aos pés de Saulo. Atos 8, versículo 1 diz que Paulo consentia com essa morte, ele aprovava essa morte. Atos capítulo 8, versículo 3, a palavra usada para Saulo é que ele era um assolador, como se fosse um demônio passando por uma cidade, assolando a cidade com terror. É assim que Lucas se refere a Saulo, assolando a igreja. Ele era um demônio contra a igreja de Cristo, assolando, perseguindo, levando para a prisão. Talvez ele não seja aquela figura do que matava, que dava o último tiro, mas ele era aquele que levava até a morte. Ele era aquele que tinha prazer e tinha um desejo tão grande, por isso que ele vai atrás dos outros que haviam fugido para Damasco, uma cidade não próxima de Jerusalém, um pouquinho distante, onde tinha uma comunidade de judeus convertidos. No capítulo 9, versículo 1, que a gente leu aqui, respirando ainda ameaças e morte. Olha essa expressão, meus irmãos. Respirando ainda ameaças e morte. Essa expressão literalmente é uma expressão animalesca, como se fosse de um animal bufando para encontrar a presa. Determinado a perseguir a igreja, ele vai até Jerusalém pedir um documento que autorizasse ele para sair da perseguição só em Jerusalém. Quem foi que começou a levar a perseguição para fora de Jerusalém? Um deles, Saulo. Não está bom só aqui em Jerusalém, eu quero ir além, para pegar esse povo, meter na cadeia. Eu quero ver gente sendo apedrejada e morta. Ele respirava isso, ele bufava sangue. Alguns dos termos que Lucas usa para Saulo trazem essa ideia mesmo animalesca. Um verbo que ele usa no versículo 3 do capítulo 8, quando ele fala de destruição: Saulo, porém, assolava a igreja, 8:3, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Essa palavra é usada, palavra que aparece aí no versículo 3, assolando, quer dizer, destruindo. Essa palavra é usada também no grego para se referir a um animal selvagem quando invade uma aldeia. Esse é Saulo, meus irmãos. Este é o homem que Deus vai mudar. Ele bufava, querendo ver a morte das pessoas que estavam seguindo a Jesus. Ele era um inimigo de Cristo. Ele era um instrumento do diabo. Ele era um satanista, mesmo que não tivesse consciência disso. Era um dos tridentes de Satanás, um inimigo da salvação, um inimigo de Deus, um inimigo da igreja de Jesus, um inimigo de Jesus. Saulo, ele, no versículo 21, diz que ele causa um extermínio em Jerusalém. Atos 9, 21. Ora,
Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, Atos 9, 21, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Qual é a palavra usada aqui em Atos 9, 21? Extermínio. Pensem no nazismo em 1940, na Alemanha, o terceiro Reich, com Hitler e os seus oficiais, invadindo as cidades alemãs, arrastando, a palavra que foi usada para Saulo, tirando homens e mulheres de dentro das suas casas, os encerrando em prisão, em campo de concentração, para serem mortos. Imagine o extermínio do Holocausto, onde milhares de judeus foram mortos. Há algum tempo atrás, eu estava lendo a biografia de Bonhoeffer, um cristão que viveu nessa época. O Igor está lendo essa biografia que emprestei para ele. E é incrível ver o sofrimento desse povo lá. Paulo era um Hitler daquela época. Quer pensar em Paulo antes do caminho de Damasco como um Führer, como um general alemão, arrastando pessoas para a morte, exterminando, matando, incentivando, atrás de documento, era um caçador, caçando os cristãos. Mas o homem mais maldoso, animalesco, insensível, um homem que pode se tornar um feroz adversário de Cristo e dos cristãos, se tornou um dos principais discípulos de Jesus, porque Deus converte, porque Deus transforma. Não há homem duro demais para a ação poderosa de Deus. Ele é eficiente em salvar, não tem barreira para ele, não tem coração resistente para Deus. Ele faz a obra para a qual ele desejou e proporcionou e projetou e predestinou fazer. Ele salva, ele transforma. Pode ser o coração de um homem endemoniado, perseguidor da igreja, se Deus resolve tocá-lo, como diz o versículo número 15 aqui, vai Ananias e se encontra com Paulo, porque este é para mim um instrumento que foi escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Aquele onde Deus decide botar a mão, não tem quem pode tirar. Não tem quem pode tirar. Aqueles de Jesus em João 17, que o Senhor me deu são meus, ninguém pode arrebatar da minha mão. Isso é conversão, meus irmãos. Vamos entender um pouquinho sobre isso. 4 questões na conversão de Saulo, para a gente refletir sobre o que a Bíblia ensina sobre conversão. Questões que nos ajudarão a ter um entendimento bíblico de conversão. Primeiro, a grande mudança que a gente está falando, ela é necessária? As pessoas realmente precisam mudar? Se você ouviu a mensagem do domingo passado, você já sabe que precisam, que as pessoas precisam mudar, que o curso natural de todo ser humano debaixo da terra, que nasceu lá no norte do polo, lá no sul, que nasceu em qualquer povo, tribo, língua, raça, qualquer ser humano sobre a face da terra, se ele estiver seguindo o seu caminho natural, ele está indo para a condenação eterna, porque todo ser humano já nasce debaixo da condenação e da justiça de Deus. Efésios capítulo 2 diz que todo ser humano já é de natureza nascido inimigo de Deus, porque lá no começo essa humanidade se desviou do propósito para o qual ela foi criada. Paulo precisava admitir essa situação. No versículo 4 diz que ele caiu por terra. Conversão começa quando as pessoas caem por terra. A autoconfiança delas cai, a autossalvação delas cai, a autojustificação delas cai. Paulo era um religioso, meus irmãos. Apesar de ser um instrumento do demônio, ele era um religioso. Então cuidado, que a religião pode ser um instrumento do demônio, se for mal usada.
Ele era um religioso, criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Ele era alguém que estudava a Torá, alguém que conhecia o Antigo Testamento, mas ele precisava cair para entender que conversão começa quando a gente admite que precisa mudar. No versículo 4, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele precisava mudar as suas atitudes. Não está bom do jeito que está, Saulo. Ah, Saulo, você está achando que vai ser o próximo sumo sacerdote em Jerusalém, que vai fazer o sacrifício lá no Santos dos Santos, que vai suceder Gamaliel, seu mestre? Você está achando que está no caminho certo? Ele cai e Deus fala: você está me perseguindo, você está errado. Conversão começa com esse reconhecimento que nós estamos errados, os nossos conceitos mudam. Versículo 5: quem és tu, Senhor? Olha a resposta que desmontou Saulo. Quem é que Saulo perseguia? Os cristãos. Eles seguiam a quem? A Cristo. Quem era Cristo? Quem era Jesus para os judeus, como Saulo? Era um louco que tinha vivido 33 anos e meio na terra, que tinha aliciado algumas pessoas, que tinha morrido lá na cruz, que os discípulos roubaram o corpo dele e que estavam seguindo esse doido, estavam deixando de obedecer à circuncisão, os mandamentos e as práticas judaicas. Esses eram os cristãos, esse era Jesus, um louco para Paulo. Eu conheço a lei, eu estudei a lei desde a minha infância, eu conheço a palavra do Senhor. E aí, como ele se identifica? Eu sou Jesus. Imagine, meus irmãos, a cara de Saulo, que estava dando a vida dele para perseguir algo que ele considerava totalmente errado, um homem que ele estava ignorando totalmente, considerando como louco. E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Conversão começa com uma consciência de que a mudança é necessária. Paulo precisava da graça imerecida de Deus. No versículo 15, diz Jesus para Ananias: vai se encontrar com esse Saulo, porque ele foi o instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios. Eu escolhi ele. E Paulo vai dizer isso depois, como Paulo nas suas cartas todas, em Efésios capítulo 1, antes da fundação do mundo, ele me predestinou para o louvor da sua glória, me escolheu antes da fundação do mundo, ele me tocou, ele veio ao meu encontro, ele depositou a sua graça soberana sobre a minha vida. Ah, se Deus não tivesse interferido no meu curso natural, eu estaria ainda perseguindo Jesus. E os discípulos, mas Deus, como diz aqui, o Senhor Jesus, para Ananias, eu escolhi esse instrumento para levar o evangelho aos gentios. Conversão é para entender que nós precisamos da graça merecida de Deus. E lá no versículo número 18, conversão é o entendimento que nós precisamos do Espírito Santo. Versículo 17, no finalzinho: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, diz Ananias para ele, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Saulo estava com documentos para ir até Damasco, para prender os cristãos. Jesus aparece na estrada de Damasco para Saulo, ele fica cego, e então Jesus fala com Ananias, que era um judeu, mas era um religioso, um cristão, para receber Saulo na sua casa, lá em Damasco. Saulo vai para a casa de Ananias, e ali Ananias diz: você precisa recuperar a sua vista, você precisa enxergar direito, e você precisa ser cheio do Espírito Santo. Conversão é o reconhecimento que nós precisamos admitir a nossa situação de morte, de miséria, admitir que nós precisamos mudar as nossas atitudes, admitir que nós precisamos mudar os nossos conceitos, admitir que nós precisamos mudar a nossa visão da vida. Olha aqui, meus irmãos, que coisa interessante. No versículo 8: então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. Não parece algo contraditório? Quando Saulo abre os olhos, o que ele vê? Nada. Geralmente quando a gente abre os olhos, a gente vê.
No caso dele, quando ele abre os olhos, ele não vê nada. Deus precisa te mostrar, e para alguém que se converte, que a visão dele não vê nada. Que a compreensão e a cosmovisão horizontal dele não é nada. É pequena, é limitada. Ele precisa da mente poderosa de Deus, insondável de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, lhe instruindo, lhe ensinando. Porque quando o ser humano abre os olhos sem Deus, o que ele vê? Nada. Ele não enxerga o que tem à sua frente. Outra lição aqui, outra pergunta: a grande mudança é possível? Bom, é necessária? É muito necessária, nós vimos. Ela é possível? Ela é possível. Mas ela não é possível para Paulo. É impossível conversão sem a ação de Deus. É impossível conversão sem a misericórdia soberana de Deus, que agiu em Paulo porque decidiu agir em Paulo. É impossível conversão sem o Espírito Santo de Deus. É impossível conversão se não for a ação poderosa de Deus, direta. Jesus aparece para Saulo no caminho de Damasco, e indireta, Deus usa Ananias e outros instrumentos para falar com Paulo. Deus é poderoso, meus irmãos. A conversão só é possível devido à graça de Deus. Paulo deixa isso bem claro em vários dos seus textos. Em Gálatas 1,16, Paulo diz assim: aprove a Deus revelar o seu Filho a mim. Gálatas 1,16, aprove a Deus revelar o seu Filho a mim. Paulo usa algumas figuras aqui. Paulo diz em outros textos que Jesus o capturou. Olha que interessante. O que Paulo estava indo fazer em Damasco? Capturar pessoas que seguiam a Jesus. O que Paulo diz que Jesus fez com ele no caminho de Damasco? Capturou, o fisgou, o tomou, o pegou. Paulo também diz que Cristo o iluminou. Ele comparou a sua iluminação interior com a ordem criadora de Deus: haja luz e houve luz. Ele faz essa comparação nas suas cartas. Paulo também diz que Cristo o inundou como um enchente. Ele escreveu que a misericórdia de Deus transbordou sobre ele como um rio em época cheia. E aqui eu me lembro, meus irmãos, da biografia de C.S. Lewis. C.S. Lewis chama a Deus de o grande pescador. C.S. Lewis passa a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude longe de Deus. Mas ele diz, depois dos 30 anos, quando ele se converte, quando ele experimenta essa conversão, que Deus o capturou, que Deus é um grande pescador, que Deus deu um checkmate nele, ele não teve para onde fugir, ele reconheceu, ele percebeu, os seus olhos foram abertos. Ele caiu, como Paulo caiu na estrada para Damasco, ele ficou cego para a sua própria visão, mas depois de um tempo Deus lhe abriu os olhos espirituais, Deus agiu, Deus interferiu, porque a Bíblia não prega autossalvação, a Bíblia não prega autoconversão, a Bíblia não prega autotransformação. É impossível alguém se converter, a pessoa é convertida pelo poder do Espírito, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não me convenço do meu pecado, eu não me convenço da justiça, eu não me convenço do juízo. Quem faz isso? O Santo Espírito de Deus, com a sua ação poderosa. O Evangelho, meus irmãos, tem essa mensagem: a mudança é possível, porque Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus. Oh Deus, glória a Deus. Porque se fosse depender de mim, é impossível. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. A grande mudança. O que é essa grande mudança, meus irmãos? Primeiro, Paulo não mudaria somente com mais estudo ou assentimento mental. Isso não é conversão. Paulo não mudaria somente com mais habilidade ou resolução moral, com uma vida um pouquinho mais moral do que a que ele tinha antes. Paulo até vai dizer depois que ele, como judeu, ele era zeloso. Ele não era adúltero, ele não era fornicador, ele dava o seu dízimo, as suas ofertas, ele frequentava a sinagoga.
Mas Paulo não poderia se converter, entendendo que a conversão é a habilidade de lidar com o seu temperamento, ou uma nova resolução moral, uma nova fase moral na sua vida. Paulo não mudaria somente com mais autopurificação ou autorrealização. Quando Jesus o encontra na estrada de Damasco, não era uma questão de Paulo se purificar ainda mais e se autoflagelar. Paulo precisava de arrependimento, e a palavra arrependimento significa mudar de direção. Eu estava indo para cá, eu me arrependo, agora eu vou para lá. Conversão significa parar de olhar para si mesmo e olhar para o céu. No versículo 3 diz que uma luz do céu brilhou ao seu redor. Olha que elemento bonito que você pode entender da tua conversão. Se você experimentou, a luz do céu brilhou sobre a tua vida, você não tem a tomada, o interruptor para ligar essa luz do céu, ela brilhou sobre a tua vida, você não apaga e não acende. A luz do céu brilhou sobre a vida do apóstolo Paulo, porque ele ligou a luz, Deus acendeu essa luz sobre ele. Deus veio com a sua graça soberana sobre ele e o salvou. Conversão é parar de olhar para si mesmo e olhar para Deus. Conversão é parar de confiar em si mesmo e confiar somente em Jesus. Quem salva, meus irmãos? Jesus. Só Jesus salva. E o Evangelho divide a humanidade entre aqueles que seguem Jesus e aqueles que não seguem. A religião divide entre homens bons e homens maus. Homens que agora fazem coisas legais e boas e homens que não fazem coisas tão legais e boas. Os republicanos e os conservadores. A religião faz essas coisas. A religião separa pessoas. A única classificação que a palavra do Senhor faz para os seres humanos são aqueles que se arrependem e se entregam a Jesus, e aqueles que não se arrependem e que não se entregam. Não existe uma outra classificação. A grande mudança é o que é? Não é assentimento moral, intelectual, não é uma vida moral e mais santa, não é apenas uma autopurificação religiosa. Conversão é arrependimento, conversão é intervenção sobrenatural da luz de Deus que desce sobre a tua vida. Conversão é parar de olhar para si mesmo e olhar para cima. Conversão é confiar somente em Jesus. Glória a Deus, porque Ele fez isso. Irmãos, como ela acontece? Paulo não podia ficar sem fazer nada. A Bíblia diz, e eu vou falar sobre a ação de Deus aqui, que é poderosa. Mas a Bíblia diz que Paulo foi para a casa de Ananias, e a Bíblia diz no versículo 18, que ele foi batizado após voltar a ver. Por quê? Porque ele creu. Ele creu. Qual é uma responsabilidade que nós temos na conversão? Nós temos que fazer o compromisso de crer na salvação de Cristo Jesus. Você vai encontrar de Gênesis e Apocalipse essa responsabilidade humana de crer. Quem vem a mim de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Então, vem a mim. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. Eu tenho que abrir. A responsabilidade de Paulo na sua conversão era de crer em Jesus, ele creu. Era de obedecer a Jesus e ele obedeceu. Olhem os irmãos aí no versículo 11. Ananias, vai à rua direita, na casa de Judas, em Damasco. Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está, o que ele está fazendo? Orando. Não eram mais as orações judaicas, litúrgicas apenas, religiosas apenas, cerimoniais apenas.
Paulo estava agora conversando com aquele que lhe apareceu na estrada de Damasco, com Jesus, o Salvador. Paulo era um homem que havia entregue a sua vida para Jesus. Ele fala: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo vai dizer isso em todas as suas cartas depois: para mim é Cristo, eu me entreguei a Cristo, eu vivo para Cristo, eu sou de Cristo. Ele se entrega, ele crê. Paulo vai dizer aos romanos, lá em Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Kyrios, nosso Senhor. Paulo tinha uma responsabilidade que todo ser humano tem, que Deus não te exime dessa responsabilidade, a responsabilidade de crer, a responsabilidade de se comprometer e se submeter ao Senhor. Alguém já falou assim: pastor, mas eu não posso ficar só com a metade disso, não. Eu quero Jesus como Salvador, eu preciso de Salvador, eu admito que eu preciso de mudanças, eu preciso de ajuda, eu preciso de suporte, mas Senhor, deixa eu cuido dessa parte. Jesus cuida da salvação, eu cuido de mandar na minha vida, né? Legal nessa proposta, mas não funciona. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Não é um capricho de Deus querer mandar em você, é livramento. Não é um capricho de Deus querer que você obedeça às suas leis, é para a tua saúde espiritual, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Segue por ela, que você vai trilhar o caminho mais seguro para a tua vida. Mas Paulo também não podia fazer tudo. Paulo não podia ficar sem fazer nada. Ele tinha a responsabilidade de crer, ele tinha a responsabilidade de submeter, mas Deus também fez um compromisso. Deus lhe deu a fé que ele criou. Deus lhe deu a salvação que ele recebeu. Hebreus 12, 2 diz que Jesus é o autor da fé, autor e consumador da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que a fé é dom de Deus. A palavra dom significa presente. A fé é um presente de Deus. Paulo vai dizer em Coríntios que os principais dons que tem é a fé, a esperança e o amor. Então a fé é um dom que Deus dá. A palavra de Deus diz que a fé que nós temos foi Deus que nos deu. Ele nos deu a fé que nós temos. Não é nossa, é presente. E se é presente, meus irmãos, é porque nós não tínhamos. Obrigado, Paulo. Nós não tínhamos, ele nos deu. Jesus diz: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então a responsabilidade que nós temos de crer e de confiar em Jesus para a salvação, mas o papel de termos essa fé não vem de nós não temos mérito. Deus, eu queria te dizer que eu sou salvo, porque a fé estava no meu coração. Deus vai te dizer: meu amigo, você foi salvo, porque eu coloquei fé no teu coração, porque eu não tinha fé. A obra, Deus começa, Deus mantém, e Deus sustenta, e Deus garante. Ele começa a obra, Ele mantém a obra, Ele sustenta a obra. Se não fosse Ele que começasse, que não tivesse, sustentasse, nenhum de nós seria salvo. A misericórdia de Deus nos invade, meus irmãos, e Paulo diz isso aqui. Resumindo, olha só, na conversão de alguém, duas pessoas agem ali. Você, na sua conversão, agiu. Deus, na sua conversão, também agiu. Você agiu porque você fez um compromisso com Deus. Deus agiu porque Ele fez um compromisso com você. Deus se compromete a te dar a fé em Cristo para ser salvo. Você tem de Deus o compromisso de te dar a salvação em Cristo Jesus, que também é um presente. Você se compromete a crer na salvação de Cristo. Você se compromete a se submeter ao senhorio amoroso de Cristo. São duas pessoas nesse combinado. Deus faz o papel inicial, o mais importante, e você tem a sua responsabilidade de crer. Você não creria se Deus não tivesse colocado fé no seu coração.
nós não temos mérito. Como Charles Spurgeon pregava, graças a Deus, Deus agiu no meio do meu livre-arbítrio para não me deixar escolher ir para o inferno. Graças a Deus, Deus agiu dentro do meu livre-arbítrio para interferir e para agir com misericórdia na minha vontade, com o convencimento do Espírito Santo, para que eu não escolhesse o inferno, que era tudo que eu poderia escolher. Eu tinha um livre-arbítrio para escolher o inferno, e Deus interferiu e agiu para que eu pudesse escolher o céu. A fé é dom? A fé é dom? Se alguém perguntar para você assim, por que você é salvo? Foi porque você creu ou foi porque Deus te deu a fé que você creu? Você tem que responder, Deus me deu a fé que eu creio, porque a fé vem de Deus. A luz que iluminou Paulo no caminho de Damasco veio dos céus, não veio de nenhum interruptor humano, de nenhuma auto-religião humana, de nenhum auto-merecimento humano, de nenhuma alta descoberta humana. Eu fui mais sensível à palavra de Deus do que ele, eu abri meu coração mais do que ele. Olha o que a palavra diz sobre abrir o coração. Ezequiel, sobre a soberania de Deus. Olha aqui o que diz Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Deus diz: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porém dentre eles, tirarei da sua carne um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Paulo disse para os estados mortos. Quem fez o transplante do seu coração morto para um coração vivo? Deus. Ele te deu um coração vivo que você não tinha, o teu estava morto espiritualmente. Deus é soberano, e a responsabilidade da decisão de te dar a fé e a salvação é dele, porque ele é o autor dela. Ele é aquele que criou a fé. A Bíblia diz que ele é o autor da criação, da fé e da salvação. Só ele pode assumir essa responsabilidade na aliança. A tua responsabilidade na aliança é crer. A tua responsabilidade na aliança é se submeter ao senhorio de Jesus. Mas a responsabilidade de te dar a fé para crer é dele, porque ele que é o autor dela. Só ele pode te dar. Só ele está vivo. Corpos mortos não podem crer. Espíritos mortos não podem crer. E a palavra de Deus diz através de Jesus para Nicodemos: Nicodemos, pode ser muito religioso, mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. E só nasce de novo quem nasce do Espírito, e só o Espírito pode trazer novo nascimento. Isso é conversão, meus irmãos. É você com a sua responsabilidade humana, mas Deus com todo o mérito da tua salvação. Deus faz um transplante. O homem não pode ver, diz a palavra do Senhor, até que ele tenha nascido de novo. Eu vi uma luz, eu vi Jesus. Você não pode ver se Jesus não te fizer nascer de novo. Você não pode entender se Deus não te der uma nova consciência. Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode discerni-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, se alguém pensar que se converteu porque a sua mente entendeu, ele precisa relembrar o que Paulo diz, que o homem natural com a sua mente natural acha as coisas de Deus loucura. Só o homem espiritual, nascido espiritualmente através da regeneração do Espírito de Deus, pode entender as coisas espirituais como fé, como esperança e como amor. Ezequiel capítulo 37 diz que o profeta entrou numa visão num campo de ossos secos. Quando a palavra de Deus entrou por aquele campo, aqueles corpos que estavam secos começaram a ter músculos e ligamentos e carne, e passaram a ser corpos vivos. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça ser salvos. É graça, meus irmãos, é graça. A tua conversão é graça. A tua conversão é graça de Deus. Se Ele não tivesse agido em você, você não teria se convertido. Dê a Deus todo o mérito, é dele. A tua responsabilidade está aqui, nós não podemos negá-la. A palavra de Deus fala sobre a responsabilidade que nós temos na condição de ser humano caído.
só você tem a culpa para se arrepender. Deus não precisa se arrepender no teu lugar, porque Ele não tem culpa de nada. E Deus não precisa crer no teu lugar, porque Ele já se vê, Ele testemunha a si mesmo. Então a responsabilidade de arrependimento e a responsabilidade de crer é tua. Mas você entender que a responsabilidade de fazer isso foi tua, não significa que a origem disso foi tua. A responsabilidade de crer, a responsabilidade de se arrepender é de todo ser humano. E todo ser humano que for para o inferno foi porque não se arrependeu e não creu. Mas aqueles que se arrependem e creem é mérito de Deus, que agiu para que eles crescem e se arrependessem. Todo ser humano que se perder eternamente é culpa dele. Todo ser humano que for salvo eternamente é mérito de Deus. Conclusão, meus irmãos. Guarde isso no seu coração. Guarde isso na tua vida. Deus é muito maior e mais amoroso do que você e eu poderíamos imaginar. Ele é completamente soberano, completamente santo, completamente autossuficiente. Isto me faz ver a criação de todos nós, o sacrifício de Jesus, a sua misericórdia salvando muitas pessoas do inferno, como algo totalmente desnecessário para Deus. Deus não tinha a necessidade de salvar ninguém. Deus não sofria de solidão no céu, por isso Ele resolveu salvar a sua criação. Ele criou o ser humano para a sua glória, o ser humano não se voltou para a sua glória. Deus poderia, com todo o direito, destruir tudo. Ele não nos salvou por necessidade, Ele nos salvou por misericórdia, por amor. Esse entendimento da conversão, segundo o apóstolo Paulo e a teologia paulina, te faz ver um Deus muito maior, um Deus que é santo demais, soberano demais, que não precisava fazer o que fez, mas fez por amor. Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso, e se não fosse a sua misericórdia, todos se perderiam. Graças a Deus pela sua misericórdia, porque nem todos vão se perder. Deus não vai deixar todo mundo no seu curso natural de entendimento de fé. Deus vai trazer o dom espiritual da fé para que alguns sejam salvos, para que nem todos vão para o inferno. Deus é misericordioso, amoroso, e se não fosse a intervenção de Deus, todos iriam para o inferno, meus irmãos. Não tem quem mereça. Segundo, pense isso, que isso possa mexer no teu coração, que você possa folhear a tua Bíblia para saber se o pastor Tiago não está falando alguma heresia. Folheie, anote, risque, pesquise, leia, ore, para ver se eu não estou te ensinando algo que não seja aquilo que Deus está ensinando na sua palavra. Não siga o que eu estou falando, siga o que a palavra de Deus está dizendo. E Paulo diz em Efésios capítulo 1 que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória, segundo a soberania da tua vontade. Deus é soberano, meus irmãos, mas Deus também nos revela que nós somos muito mais carentes de Deus do que nós imaginávamos, porque se a gente entendesse que um ser humano pode chegar a uma fé em Jesus por meio de um convencimento humano, nós teríamos algum mérito. Se nós entendemos que algum ser humano pode chegar a alguma fé em Jesus por meio de algum entendimento apenas dele, nós teríamos mérito, mas a Bíblia diz que o homem natural não compreende. Então Deus, Ele nos mostra que o nosso grau de loucura, de depravação total, de perdição é muito maior do que a gente imaginava. Não há cérebro humano, não há coração humano, consciência humana, não há fé humana que possa nos salvar, se Deus com a tua misericórdia não agir na nossa miséria, na nossa morte, na nossa incredulidade natural. Deus nos revela, meus irmãos, que nós somos ingênuos, às vezes, em achar que Deus vai ficar com remorso e com coração molenga por aqueles que se perderam. Ele não tinha necessidade de salvar ninguém. Deus não vai ter remorso de ter permitido que pessoas tenham ido para o inferno. Ele simplesmente decidiu não interferir. E elas, por culpa delas, da sua rebeldia, se perderam. Deus não sente remorso de amar, Deus não sente remorso de condenar.
Deus é soberano. Coloque isso no teu coração. Você serve a um Deus soberano que não se adequa às suas expectativas, aos seus desejos, à sua teologia. Deus é Deus, o Deus de Jó, que disse para Jó: Jó, eu deixei que isso acontecesse porque eu quis, porque eu criei todas as coisas. Quando você pensar no céu, pensa que Deus é amor e misericordioso. Quando você pensar no inferno, pense que Deus é justiça. Pessoas se perdem, pessoas morrem e vão para o inferno. Não é uma linguagem figurada, não é uma linguagem ilustrativa. A Bíblia diz que vai haver fogo eterno, mas a palavra de Deus diz que não é o desejo de Deus que ninguém se perca. Para quem foi criado o inferno? Para o diabo e os seus anjos. Deus não criou o inferno para mandar nenhum ser humano para lá. Ele queria que nós vivêssemos em comunhão plena com Ele. Mas a culpa disso não é dele, é nossa. Concluindo, a grande verdade da vida é: não somos o centro da existência. Nós somos parte de uma importante criação de Deus. Nós temos um propósito muito especial de estarmos aqui. Nós somos especiais para Deus. A razão é que nós devemos ter um relacionamento com Deus que o honre, que lhe dê a glória de ser o nosso Criador e Salvador. A grande injustiça no mundo não são os nossos sofrimentos, mas Deus não ser honrado por cada criatura dessa terra. O grande injustiçado no mundo é Deus, não nós. Pequenas criaturas em um pequeno planeta que um grande Deus pendurou no cosmos, criaturinhas que teimam glorificarem a si mesmas. Esta é a grande injustiça da qual eu não quero fazer parte e não desejo que vocês façam parte. Eu quero ser alguém que se entregou a Jesus. O que nós temos que fazer? Primeiro, agradecer. Se alguém perguntasse para Paulo: Paulo, qual a primeira coisa que você quer fazer em relação à tua conversão? A primeira coisa que eu quero fazer é agradecer. Se o sol de Jesus não tivesse brilhado no caminho de Damasco, se Deus não tivesse resolvido agir poderosamente com o constrangimento do Espírito Santo, que é eficiente para todos aqueles que Ele tem um propósito, eu não teria sido salvo. Só Deus salva, só Deus condena. A nossa participação humana é em crer e se submeter ao senhorio de Jesus, mas a origem da nossa salvação é dele. É dele e somente dele. Toda a honra da tua salvação e da minha, a Ele. Toda a glória da tua salvação e da minha, a Ele.